Entendendo a mitologia, o mito de Narciso. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou atualizar uma série, um quadro aqui do canal que faz tempo que não atualizo, que é a questão dos mitos, né? Vou falar de Narciso, um dos mitos mais famosos, mais conhecidos, com mais derivações que nós conhecemos hoje em dia. Qual é a fonte dessa história, né? Como todo mito grego, a gente tem várias fontes. O mesmo mito é contado de maneiras diferentes, histórias diferentes, narrativas diferentes sobre o mesmo mito. Mas a que eu vou contar aqui hoje é de Ovídio, As Metamorfoses de Ovídio. No livro 3 das Metamorfoses, eu já fiz leitura compartilhada deste livro aqui. Quem se interessar vai achar no canal, só procurar, certo? Então, no livro 3, Ovídio conta essa história, que é a que a gente conhece mais e melhor, que é a que eu vou contar agora. Então, quem era Narciso na mitologia grega? Narciso, ele era filho do deus do rio. Não vou me lembrar os nomes gregos, porque são difíceis. Lembrar o nome dos principais mitos já é o suficiente. Ele era filho do deus do rio e de uma ninfa. Quando a ninfa, a mãe dele, ficou grávida dele, né, como era a tradição dos gregos, aquela consulta ao oráculo, a adivinhos e tal. Aí o casal, o pai e a mãe, foram consultar o Tiresias. Tiresias é aquele que aparece, eu acho que aparece aqui também, em outra história, o Tiresias. Ele aparece na Odisseia. E, se não me engano, ele aparece na Divina Comédia, quando Dante, né, o Virgílio, desce lá ao inferno. E ele, por ser pagão, né, da cultura grega, e também é uma adivinha, que era condenado pela igreja, ele estava lá no inferno de Dante, na parte do inferno. Então, é uma personalidade aqui da cultura grega, da mitologia grega, bem conhecida. Então, os pais de Narciso foram consultar o adivinho para saber como seria o futuro do filho que iria nascer. E o que Tiresias fala? Ele terá vida longa desde que não contemple, desde que não veja a sua própria imagem. Aí tudo bem, né? Não existia espelho naquela época. E aí tudo bem. E aí Narciso nasceu, foi crescendo e se tornando cada vez mais bonito, um espetáculo de homem, atraía homens e mulheres. E ao mesmo tempo que era bonito, o tanto que era bonito, ele era também orgulhoso, arrogante. Então as pessoas se apaixonavam por ele, tipo Carmen de Bizet, sabe? Caía uma à esquerda, outra à direita, e ele lá com o nariz para cima, não dava atenção, não queria saber. E aí, uma das ninfas, a Eco, e o conceito de eco que a gente tem hoje, né, que é essa repetição do som, né, pelo menos da última palavra, vem dessa ninfa, né, que ela tem uma história própria que está entrelaçada com a do Narciso, mas eu não vou contar agora não. Talvez eu conte um outro vídeo só sobre Eco. Então, a Eco era uma ninfa que se apaixonou por ele. E ele, né, como sempre fazia, a desprezou. E de tanto desprezar, enfim, até que os enamorados, os apaixonados, quem se apaixonava por ele, começava a lamentar, pedir aos deuses e tal, até que acho que é deusa Nêmesis resolveu castigar o Narciso. Falou, ele vai sofrer tanto quanto as outras pessoas, porque ele se apaixona, sofrem. Ele vai sofrer de amor, e só que vai ser um amor impossível. Ele vai se apaixonar por ele mesmo. Um amor impossível de ser realizado. E como isso poderia ser? Até então, Narciso nunca tinha se visto. Como é que ele se sabia bonito? Porque as pessoas o achavam bonito. Porque todos achavam ele bonito, né? É aquilo que eu falei para vocês, sempre falo. A gente se constitui em relação ao outro. É a percepção que o outro tem da gente que faz a gente acreditar. Então, o Narciso se via, né, se percebia pelo olhar do outro. O outro que o via e o achava lindo, então ele se sabia lindo porque o outro disse que ele era lindo. Então, a constituição aí do sujeito por meio do olhar do outro, na relação com o outro. Só que aí, como praga lá da deusa, como castigo da deusa, ele vai se apaixonar, ele se prostra lá na beira do rio, aí ele vê o reflexo dele no rio, né? Não tinha espelho. E ele se apaixona por aquela beleza e fica ali olhando, se namorando, né? Se apaixona dele mesmo e até definhar, morrer e cair no rio, né?
um amor irrealizável. E é claro, essa história do Narciso, ela é usada na contemporaneidade sempre para falar de uma pessoa muito vaidosa, que centrada em si mesma, porque o Narciso ele era autocentrado, né? Não só porque ele era orgulhoso, não queria saber de ninguém, e depois, para coroar essa situação toda, ele se apaixona por ele mesmo. Então, assim, ele se apaixona por sua aparência. Até então, ele cultivava a sua interioridade, seu individualismo, e não estava nem querendo saber. E depois, então, para ferrar com tudo, ele se apaixona pela própria imagem e morre disso. Então, é um mito usado, né, moral da história, sobre a vaidade, sobre o individualismo e tudo mais. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem várias derivações, né? Uma famosa, a gente tem a música do Caetano Veloso, né? Que fala que Narciso não acha belo que não é espelho, alguma coisa assim. Acho que o Cazuza também fez uma música com essa temática, cantada pelo Barão Vermelho, e várias outras histórias. Em artes plásticas, a gente tem vários pintores aí famosos pintando Narciso. Eu acho que a imagem mais famosa de Narciso é a pintada pelo Caravaggio, aquele que trabalhava claros e escuros, aquela coisa dramática. Mas também foi pintado por Poussin, que é um outro artista famoso, por Salvador Dalí, né? Cada um com a sua versão do narcisismo. E contemporaneamente, nos últimos tempos, a gente tem ouvido muito um transtorno de personalidade chamado narcisismo. Curioso que no caso do transtorno de personalidade, a acepção do narcisismo, ela é sobre a pessoa estar voltada para si, não é nem sobre a questão estética, é a questão anterior do narciso, né? Que antes dele ver a imagem, ele só era voltado, ele era autocentrado, ele era em si mesmado. E depois o castigo foi se apaixonar por ele mesmo, e pela imagem e tal. Mas antes disso, ele não se via e ele já era apaixonado por si. Então, não sei se é apaixonado, mas pelo menos muito interessado e sem se interessar pelos outros. Então, a ideia do narcisismo como transtorno de personalidade é um indivíduo que se acha o centro das atenções, que se preocupa só consigo mesmo, né? É todo autocentrado, de um egocentrismo fenomenal, e faz tudo o que for possível para se manter no centro, se manter o foco das atenções e tal. Então manipula, enfim, faz e acontece. É uma personalidade infantil, né? Porque é muito típico de criança ter esse comportamento, mas ela está aprendendo a lidar com o mundo, né? A gente se desenvolve, ganha maturidade e percebe que esse não é o caminho, né? Então, o narcisista, ele emocionalmente fica ali na estatura de uma criança, com esse comportamento. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é que também tem a flor, né? Depois que o Narciso morreu, lá caindo no rio, a Afrodite o transformou em flor. Então, o Narciso é uma flor que talvez você já tenha visto e pensado que era orquídea, porque é muito parecida com orquídea. É uma flor lindíssima, muito parecida com orquídea. Certo, então é essa a história do Narciso. Eu tinha pensado, né, ver qual história literária foi baseada no Narciso. E eu cheguei a tentar lembrar, enfim, alguma história literária que tenha usado o mito como enredo, esse mito, e para mim a que mais se aproxima, mas não é necessariamente a história desse mito, é o Retrato de Dorian Gray, né? Não é necessariamente sobre o mito do Narciso, mas tem essa questão da beleza, não é um reflexo no espelho, mas é um retrato, né? Que também leva à perdição, né? Ali o mito, seria um mito moderno, na verdade, em questão não é nem o narcísico, é o pacto fáustico, né? O mito do Fausto, que está em questão. Mas guarda essa semelhança com o Narciso. Mas guarda essa semelhança com o mito de Narciso também por conta disso que eu acabei de explicar. Certo? Me digam qual outro mito, qual outra narrativa mítica vocês gostariam que eu trouxesse aqui, fazer associações com literatura e o que mais couber. Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.